Oiê! Voltei, gente. Hoje eu voltei para falar com vocês sobre planejamento de viagens. Seja para onde você quiser ir, dentro ou fora do país, fazer um planejamento da sua viagem, na minha opinião, é de extrema importância. Eu vejo que você tem duas opções. Você pode ir numa agência de viagem e dizer para eles tudo o que vocês esperam da viagem, ou fazer suas viagens por conta própria, fazendo todo o seu roteiro, indo atrás de passagem, enfim, fazendo toda uma preparação realmente para sua viagem, que na minha opinião já é um pouco da viagem, não é mesmo? Eu já viajei das duas formas, eu acho que das duas formas tem vantagens e desvantagens. Com a agência de viagem você acaba tendo um pouco mais de segurança, querendo ou não, porque tem alguém por trás que, se acontecer alguma coisa, vai te dar todo o suporte necessário. Mas se você faz também por conta própria, sim, você vai ter, eu vou dizer, em 99% dos casos a viagem vai sair mais em conta. Digo 99% porque há casos que a companhia, que a agência de viagem consegue preços assim extraordinários, como foi quando eu fui para Dubai. Foi incrível. Se eu fizesse por fora, eu não ia conseguir aquele valor. Então, por isso que eu digo 99% dos casos. Então, vamos lá para o primeiro passo. O primeiro passo, para mim, é você escolher o local que você quer ir. E para você escolher o local que você quer ir, você tem que ver também o período que você tem disponível para realizar a sua viagem. Isso porque existem locais que eles são melhores em determinado período do ano. Por exemplo, se você quer ir para os Lençóis Maranhenses, existem alguns meses do ano que são favoráveis para você encontrar aquelas lagoas maravilhosas nas dunas. Se você vai para o Jalapão, existem períodos que são de chuva, então eles não são aconselháveis para você ir para o Jalapão, porque lá é para você ir para os fervedouros, para você curtir a natureza. Se estiver chovendo, a viagem ela vai perder um pouco do encanto. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ver o período que você tem disponível para viajar e um local que você tenha vontade de ir. Unindo esses dois, ótimo, você tem o seu destino. Depois que você escolhe seu destino, qual é o meu segundo passo? Eu pego e vou fazer pesquisas de passagem aérea. Para isso, eu particularmente utilizo dois sites, tanto a Decolar como o Google Flights. Lá você entra nesses sites, coloca sua data de ida e sua data de volta. Tem a opção sempre de colocar mais ou menos 3 dias da data que você escolheu. Porque às vezes, gente, você ir numa terça, você ir numa segunda faz uma diferença absurda, absurda. Então, se eu tenho flexibilidade, eu coloco essa opção também e vou monitorando para ver o preço da passagem. Gente, ela muda no dia, ela muda no turno, é impressionante. Então, eu começo a fazer esse monitoramento justamente para eu ver quando o preço estiver sensacional, eu já vou lá e compro. Um detalhe é que, pra mim, eu sempre acreditei que se você comprasse passagem de ida e volta juntas, seria sempre mais barato. E não é. Já aconteceu comigo de comprar passagens separadas e elas ficarem muito mais baratas. Inclusive, gente, de companhias distintas. Então, faça todas as combinações possíveis, porque isso pode fazer você economizar muito na hora de comprar passagem. Só lembrando o seguinte: nesse período de pandemia, ainda muitos voos estão sendo, não vou dizer muitos, mas existem voos de forma constante que estão sendo cancelados. Quando você compra a passagem junta, ida e volta, se sua ida é alterada ou cancelada, automaticamente você pode alterar as duas, tanto a ida quanto a volta. E no caso de cancelamento, você pode receber o reembolso pela ida e pela volta. Se você compra separado, e sua ida é cancelada ou alterada, você não pode trocar sua volta, porque você comprou separado. Então, nesse momento, né, que a gente está vivendo, dessa inconstância, é importante você pesar bem, porque às vezes R$ 50, nesse caso, pode evitar uma dor de cabeça futura. Então, enquanto sua passagem está sendo monitorada, ou assim que você comprou sua passagem aérea, qual é o seu terceiro passo no planejamento da sua viagem? Montar um roteiro. Gente, montar um roteiro é algo fundamental. Por quê? Se você vai fazer uma viagem, dependendo do estilo da viagem, eu creio que você vai querer conhecer o local, fazer as atividades que o local propõe. Se você vai para um resort,
não existe muito roteiro, né? Porque você vai ficar dentro do hotel, vai comer dentro do hotel, vai dormir lá mesmo, vai fazer as atividades que o hotel tem disponível para você. Se você faz um cruzeiro, o período que você está dentro do navio também não envolve roteiro, porque você vai fazer as atividades que o navio vai te propor no dia anterior. Porque toda noite no navio, por baixo da porta, você recebe todo um roteiro do dia seguinte, que ele vai dizer as atividades que vão ter disponíveis, quais são as aulas, enfim, vai ter tudo lá e você vai escolher. Agora, se você vai para um local, por exemplo, para o Jalapão, ou se você vai conhecer os Lençóis Maranhenses, se você vai para Nova York, se você vai para Paris, você tem que, se você está montando, né, o seu roteiro, é importante você ver quais locais você quer visitar. Lembrando, gente, que dificilmente você vai conseguir visitar todos os pontos turísticos daquele local, porque as cidades costumam ter muitas atrações. E o tempo que a gente fica não costuma ser tantos dias. Então, por isso que eu falo de fazer o roteiro, que é para você priorizar o que é mais importante para você. Eu vou pegar aqui como exemplo Paris, né? Que vocês sabem que é o meu xodozinho. Então, se você vai a Paris, gente, você tem uma... E eu não tô dizendo França, eu tô dizendo Paris. Você tem uma gama de coisas para conhecer. Você pode conhecer o Louvre. E aí, gente, vamos ser... vamos dizer assim, espertos também no tempo de duração na atração. Não pense que em 30 minutos você vai conhecer o Louvre. Você pode conhecer em 10 horas, você pode conhecer em 2 horas, mas 30 minutos é só o tempo para você entrar. Então, vamos botar aí pelo menos também um tempo dentro de cada atração. Então, você tem o Louvre, aí você tem o Arco do Triunfo, que é mais rápido, vamos dizer assim, do que o Louvre. Aí você tem um piquenique na Torre Eiffel, você pode querer passear na beira do Rio Sena, aí você pode querer ir a Versalhes. Tudo isso são coisas que é legal você ir pontuando. Pesquise em blog, veja vídeo, para você poder ver realmente coisas que aquele local tem para te oferecer. Porque não é só aquilo, por exemplo, Nova York, Times Square e Estátua da Liberdade. Nova York tem mais do que isso. Então pesquise, vá atrás e vai colocando ali uma listinha de locais que você tem vontade de conhecer. Depois dessa listinha, é legal você pegar e meio que agrupar os locais que são próximos uns aos outros. Por exemplo, se você está indo para Paris, se você for do Louvre, você consegue fazer um caminho pela Champs-Élysées e chegar até o Arco do Triunfo. Então, em um dia, você consegue fazer esse pedaço. Então, você mata o Louvre, aí você mata também caminhar pela Champs-Élysées, mais o Arco do Triunfo. Isso é um dia. No outro dia, você pode botar caminhar na beira do Sena, fazer um passeio de bateau-mouche, né, pelo Rio Sena, e um piquenique na Torre Eiffel. Então, num outro dia, você pode fazer um outro roteiro, uma ida a Versalhes, que costuma durar também, gente, o dia inteiro. Então, esse tipo de roteiro é legal, porque aí você vai montando dia a dia. É claro que não é legal você fazer um roteiro que não possa ser alterado. Isso, gente, é só pra você ter uma ideia, pra você não chegar lá no local e falar assim, e agora? Cheguei, faço o quê? Pra onde vou? Então é legal você fazer esse tipo de roteiro, e nos meus roteiros particularmente, eu já coloco uma forma de chegar lá. Geralmente os lugares têm Uber. Ótimo, facilitou muito a vida. Tem táxi. Aí eu já pesquiso, porque existem locais que a gente vai que já falam que não é tão legal pegar táxi, ou então quando pegar tem que tomar um certo cuidado, então eu também já anoto esse tipo de informação. E pego também metrô, se for metrô, qual é a linha, se for ônibus, qual é o ônibus que eu posso pegar, porque isso também facilita lá na hora que você tá emocionado de estar em outro local, geralmente realizando um sonho, uma vontade. Isso tudo facilita muito a sua vida quando você tá lá no meio da sua viagem. Então, depois que você eu faço esse roteiro, eu vejo, por exemplo, os locais que eu tenho mais vontade de ir, aonde eles estão, qual é o bairro que tem próximo, qual a melhor forma de chegar até eles. Porque a partir disso, eu vou então selecionar o meu hotel. O hotel, gente, é pra mim a parte mais difícil de uma viagem, assim, na hora do planejamento, porque eu sempre fico muito indecisa, principalmente quando eu não conheço o local. Porque você precisa escolher a localidade do hotel. E a localização, gente, é tudo.
Se você ficar num bairro que seja um pouco mais perigoso, você vai ter medo na hora de voltar pro seu hotel. Se você ficar num bairro mais tranquilo, você vai ficar mais sossegado. Então, a minha primeira dica para vocês é ver a localização. E aí você pode ir em diversos sites, existem muitos sites também para procurar hotel. Eu gosto muito de olhar no Booking, mas existe também o Trivago. E sempre que eu olho o hotel lá, eu vou também no site do hotel para dar uma olhadinha, ver mais fotos. E aí então eu escolho a localização, utilizo o filtro. E aí, a partir do filtro, eu começo a ver também os hotéis que mais me chamam a atenção. Eu olho o valor, eu tenho sempre uma margem, eu vou olhando e falando, nossa, aqui então eu vou querer metade. Eu não preciso ficar no hotel que é 10 mil a diária, mas também não vou ficar em um que seja 20 reais a noite. Gente, nenhum problema se você quiser ficar tanto no de 10 quanto no de 20, mas isso sou eu. Eu tento achar um equilíbrio dentro das minhas condições também para minha viagem. Então eu escolho, começo a fazer um filtro pelos valores do hotel e depois que eu faço o filtro dos valores, eu vou então para a avaliação. E aí eu vou olhando a avaliação de cada hotel. Nossa, essa avaliação tá lá fabuloso no Booking, por exemplo. Avaliação 9. Por que tá 9? Ah, é limpeza, ah, é localização, ah, é o atendimento, ah, é o Wi-Fi. Então eu vou pontuando tudo e faço de novo uma seleção das avaliações do tipo assim, com o que eu posso viver, vamos dizer assim, entendeu? Do tipo, existem avaliações, por exemplo, do hotel, existem 10 avaliações. As 10 estão falando que é fabuloso, que o café da manhã é muito bom, que o atendimento é ótimo, que a localização é perfeita, e uma avaliação diz que encontrou uma barata no banheiro. E por isso ela já não gostou tanto do hotel. Aí eu pondero. Pra mim, no caso dessa avaliação, tudo bem. Considerando todo o resto, vale a pena. Então, a partir disso, depois que eu escolho esse meu hotel, eu também já faço a reserva do hotel. Aí eu vejo a questão do cancelamento grátis ou não, né? Como é que funciona. E eu já faço também a reserva do hotel. Feito isso, aí eu fico bonitinha, juntando dinheiro para poder esperar a minha viagem finalmente chegar. Lembrando, gente, que se você for para fora do país, é importante você ver também a questão da troca da moeda. Porque existem locais que você precisa fazer, às vezes, como é que chama? Eu tenho que pedir antes para eles liberarem a moeda. Do tipo, se você for para os Estados Unidos, você chega na casa de câmbio e compra o dólar. Se você for para a Europa, você chega lá e compra o euro. Se você vai para a África do Sul, você precisa pedir com alguns dias antes, porque eles não têm essa moeda lá. E você precisa pesquisar também se vale a pena você levar a moeda daqui ou trocar lá. Porque às vezes se você trocar lá, a gente fica mais em conta. Foi o caso da moeda da África do Sul. Quando eu fui pra lá, a gente pegou poucos rents, né? Eu acho que é rents de lá. A gente pegou alguns pra gente não chegar no aeroporto sem nada, né? Porque a gente sabia, na verdade, a gente ia pegar um transporte que ia levar a gente, é um transporte público, tipo um metrô lá, mas não é metrô o nome, que ia levar a gente até o nosso hotel. Então, a gente precisava ter dinheiro lá, quando a gente chegasse, para comprar o passe desse transporte. A gente não sabia se, quando a gente chegasse, a casa de câmbio ia estar aberta, porque o voo podia atrasar, enfim, poderiam acontecer N coisas. Então, assim, a minha orientação é sempre tenha um pouquinho de dinheiro, sempre leve um pouco da moeda, mesmo que seja melhor trocar a moeda lá. Então, a gente levou um pouquinho, não lembro se a gente levou tipo 500, que lá não era tanto. Não me lembro mesmo, gente. Sei que a gente fez o cálculo mais ou menos, levou uma margem de segurança, levamos esse tanto, e aí a gente chegou no nosso hotel, já era de noite e tal, e no outro dia a gente procurou a casa de câmbio, que a gente já tinha pesquisado também, foi até lá e trocou mais do dinheiro que a gente precisava. E por isso que eu acho importante você sempre levar um pouquinho da moeda local com você, ou então um cartão de crédito que seja habilitado no exterior, também já facilita a sua vida. E nunca gaste, minha orientação, não gaste toda a moeda também. Ah, eu sei, por exemplo, na África do Sul eu voltei com algumas notas. Quando é que eu vou pra lá de novo? Não sei nem se eu vou voltar. Mas eu acho, depois de alguma experiência, uma experiência que eu já tive, que eu posso contar pra vocês num outro vídeo,
Depois dessa experiência, eu resolvi que eu sempre teria uma margem de segurança da moeda. Então eu pego um tantinho, guardo no meu passaporte e fico ali segura e volto com esse tanto de moeda, tranquila e feliz da vida. Gente, então esses foram alguns passos do meu planejamento de viagem que eu costumo fazer. Eu fiz de uma forma resumida, que era para ajudar aí para quem tá pensando em viajar em breve. Se vocês quiserem mais detalhes, eu posso detalhar mais passo a passo, porque, né, é trabalhoso, eu entendo. Posso mostrar para vocês alguns roteiros das minhas viagens que eu montei. E no outro vídeo eu conto para vocês alguns perrengues que eu também já passei em viagem. É isso, um beijo e até a próxima. Tchau!